Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia? Então, peço para que vocês peguem o livro de vocês de geografia, abram na página 205, tá? Que nós vamos trabalhar esta aula sobre as atividades do campo de hoje, certo? Vamos trabalhar também campo e cidade, tá? E também a prof vai estar explicando para vocês sobre a tarefa de casa que vocês terão que fazer, ok? Então, na aula passada, o que nós trabalhamos? Trabalhamos sobre a agricultura e a pecuária, tá? Só para vocês estarem relembrando um pouquinho. Então, nesta aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho sobre as atividades do campo de hoje. Então, vamos lá. O que tem lá na página 205? Vamos acompanhar comigo o que diz lá? A realidade do campo atualmente, em muitos casos, é diferente da realidade do passado. Hoje, com toda a tecnologia disponível e com o desenvolvimento dos transportes, o campo está cada vez mais conectado com a cidade e com o restante do mundo. Então, olha lá, o quanto a tecnologia está junto no campo também. Como a prof tinha falado na aula passada, da importância da tecnologia, né? Então faz parte. E a agricultura, ela foi e ainda é uma das principais atividades econômicas do Brasil. É uma geradora de riquezas. Ela é fundamental na produção de alimentos, certo? Muito bem. Então, com todas essas mudanças, não vemos no campo atividades somente ligadas à agropecuária. Vocês sabiam disso? Então, olha lá, em algumas áreas rurais existem atividades que são muito parecidas com as que vemos nas cidades. Estabelecimentos comerciais são instalados no campo, seja para atender às necessidades da produção agropecuária ou para atender às demandas da produção local. Já em outros casos, as pessoas moram no campo, elas residem no campo, mas se deslocam diariamente para trabalhar nas cidades. Então, olha só, hoje, grande parte das áreas rurais é conectada às áreas urbanas, pois há uma intensa troca, uma troca muito grande que é permitida pela evolução da comunicação e dos transportes também. Essas mudanças, elas possibilitam que atividades urbanas estejam presentes no campo, fazendo com que as pessoas trabalhem em atividades que não são mais só agrícolas. Como? Mas como, prof? Que exemplos assim você poderia estar dando para a gente entender melhor isso? Agroindústrias, o turismo rural e também o artesanato, também faz parte disso. Temos também alguns outros exemplos, como as chácaras que disponibilizam os espaços para fazer casamentos, eventos, festas de 15 anos. Temos também aquelas café colonial, que também é bem interessante. Tudo isso faz parte do quê? Do campo ou da cidade? Faz parte do campo, mas nós da cidade estamos indo até lá, certo? E para vocês saberem um pouquinho mais, eu vou estar lendo para vocês aquele trecho que temos ali no livro, na página ainda 205, tá? As atividades que não são agrícolas, mas são realizadas pelas pessoas que vivem no campo, são chamadas de ocupações rurais não agrícolas, ou seja, ORNA. Leia o trecho a seguir, vamos ler lá comigo. Considerou-se como ocupação rural não agrícola, ORNA, aquela exercida por residentes rurais ocupados em atividades fora da agricultura, seja na área rural ou na área urbana. Então, exatamente o que eu falei para vocês, que são atividades que são realizadas por pessoas, tá? Que vivem na área rural ou, em outros casos, que moram no campo, mas trabalham aonde? Nas cidades. Existem muitas atividades ligadas também ao turismo e ao lazer, exatamente como eu falei,
agora há pouco para vocês, que nós temos em propriedades rurais que agora são destinados a esses fins, chácaras que é realizado casamentos, festas, café colonial, né? E temos também aquelas pessoas que residem no campo, porém elas precisam se deslocar para a cidade para, né, ter o seu trabalho do dia a dia, certo? Vamos seguir adiante então agora com campo e cidade. Você já viu uma horta comunitária? Uma horta comunitária aqui em Curitiba é falado muito nos jornais que nós temos em vários bairros aqui em Curitiba, né? Está ampliando muito isso. E por que será? Sabe por quê? Porque as pessoas estão se preocupando muito com a sua alimentação, né? Buscando uma qualidade de vida melhor. Então isso está fazendo toda a diferença, não só pela horta comunitária, mas também nós temos em condomínios que tem lá o espaço destinado para a horta, né, que os moradores podem estar tendo seu espaço com horta, ou até nas residências também as pessoas às vezes buscam ter um espaço ali para ter a sua horta, né? Então como diz ali no nosso livro mesmo, alguns moradores possuem horta no meio urbano, ou seja, na cidade, né? Seja em áreas comunitárias, como eu acabei de falar para vocês, a horta comunitária, ou dentro das suas residências. Essa relação com o campo, ela está muito ligada à ideia de uma melhor qualidade de vida e de uma alimentação mais balanceada, mais adequada, né? Pois todos nós estamos muito preocupados com o nosso bem-estar, na verdade, certo? Então agora, lá na página 206, nós temos o RA, tá? E eu gostaria muito que vocês estivessem realizando esse RA. Vocês sabem que é só ter o aplicativo, né, que está disponível lá, esse jogo educacional, que diz sobre a importância do solo. E como que é esse jogo? Você vai na verdade, clicar em qual das alternativas indica corretamente os horizontes principais do solo. Clicando ali na alternativa correta, vão ser lançadas perguntas para você. E você vai, né, através de uma revisão, respondendo as perguntas adequadamente, tá? É até uma forma bem interessante, bem legal para você estar retomando o conteúdo trabalhado desse capítulo, certo? Muito bem. Aí, seguimos em campo e meio ambiente. E para nós finalizarmos o conteúdo desse capítulo, também temos mudanças no campo relacionadas ao meio ambiente. Por isso, hoje existe uma preocupação maior com uma agricultura que equilibre a natureza, na verdade, né? Por isso nós temos leis em que os proprietários precisam promover a preservação e a conservação das matas. Ou seja, digamos que eu seja a proprietária daquela terra, tá? Eu vou precisar o quê? Vou precisar desmatar para eu fazer a plantação, tá? Então, se eu desmatei, né, para fazer a plantação ou para mesmo colocar alguns animais naquele espaço, eu vou, por lei, preciso ir até um outro local, fazer o quê? Plantar novas árvores para que não aconteça, né, o desequilíbrio ambiental, tá? Pois dessa maneira a gente vai estar preservando o ambiente, certo? Então, olha lá, o que diz lá no nosso livro? Que as atividades agrícolas dependem muito da natureza. Por isso, hoje existe uma preocupação maior com uma agropecuária, que equilibre a natureza e a produção também. Até o momento, a lei brasileira exige que as propriedades rurais tenham uma parte das terras destinada a reservas legais, como a prof falou. Se eu, precisei limpar aquele espaço para fazer a plantação ou para colocar alguns animais, por lei, né, eu preciso estar replantando em algum outro espaço.
tem um detalhe ainda, com a vegetação nativa que precisam ser preservadas, tá? Tem mais esse detalhe ainda. Além da preservação à vegetação, algumas áreas também preservam os recursos hídricos da propriedade rural, como nascentes e rios ou matas ciliares. Algumas técnicas são usadas para proteger o solo, como o terraceamento. Então, nós temos lá na imagem, né, que nós podemos estar exatamente observando tudo isso que a prof explicou para vocês. Nós podemos observar tanto uma área onde as árvores estão próximas ao rio, né, que foram preservadas, como a técnica que permite proteger o solo contra a ação da chuva. O terraceamento, evitando a erosão, tá, do solo. Então, agora, a prof vai explicar para vocês qual é a tarefa que vocês têm para realizar em casa, tá? Que é lá na página 206, que está a explicação, com a lupa na mão. E o que vocês vão precisar fazer? Se você pudesse escolher, para você viver hoje, você escolheria o campo ou a cidade? Pensa se você escolheria o campo ou a cidade. Pensando, né? Você já resolveu se você gostaria de viver no campo ou na cidade. Você vai, com a sua resposta em mente, né? Você vai explicar por que você pensou nesse lugar. Você vai até a internet, você vai pesquisar uma imagem do campo ou da cidade, de acordo com a sua escolha, e você vai... Ai, mas prof, não quero da internet. Tudo bem, você vai poder estar desenhando, mas onde você vai estar desenhando? Você vai pegar o seu livro, lá na página, no material de apoio, na página 31, tá? Nessa página aqui, você vai desenhar nela, ou você vai da internet, você vai imprimir a imagem e vai colar aqui, certo? E vai escrever uma frase explicando por que é que você escolheu o campo ou a cidade, certo? Aí depois, né, você já colou, você vê que temos aqui a tesoura para recortar. Você vai recortar essa folha e aí sim você vai colar no seu caderno, tá? Colando no seu caderno, colocando a data de hoje tudo certinho, tá? Cola lá, tá? Que daí quando voltar para a escola, a professora vai estar vendo sua atividade certinho, ok? Muito bem, firmes na tarefa de casa, ok? Beijo, até a próxima aula, gente!